A Ilha do Medo é um filme de suspense psicológico dirigido por Martin Scorsese, lançado em 19 de fevereiro de 2010. E o longa é baseado no romance de Dennis Lehane, publicado em 2003. Scorsese, um dos diretores mais renomados da história do cinema, é reconhecido por seu trabalho em clássicos como Taxi Driver e Os Bons Companheiros, e também Lobo de Wall Street, que também foi com DiCaprio, muito bom. E no filme Ilha do Medo, ele é estrelado por Leonardo DiCaprio, que interpreta o protagonista Ted Daniels, um detetive enviado à remota ilha de Shutter Island para investigar o desaparecimento de uma paciente do hospital psiquiátrico. E nesse elenco também se destaca o Mark Ruffalo, que interpreta o parceiro de Daniels, Chuck Howley, e Ben Kingsley, no papel do enigmático Dr. John Cowley, o diretor da instituição. A trama é marcada por reviravoltas e uma atmosfera de tensão constante, que se passa no ano de 1954, e explora temas como insanidade, conspirações e traumas psicológicos, mantendo o espectador com suspense até o último momento. Mas antes de começar esse vídeo, eu já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e bora pro resumo da Ilha do Medo. O filme começa no ano de 1954, com o detetive Ted Daniels e seu parceiro Chuck Howley navegando em um barco em direção a Shutter Island, uma ilha isolada que abriga o hospital psiquiátrico Ashcliffe, dedicado ao tratamento de criminosos com distúrbios mentais graves. E logo de início, o clima tenso é evidente, a neve é espessa e cobre o mar, e o desconforto do Ted durante a viagem, sofrendo com enxaquecas e mal-estar, estabelece uma atmosfera de inquietação. A missão deles é investigar o misterioso desaparecimento de Rachel Solano, uma paciente que sumiu de sua cela trancada sem deixar nenhum rastro. E assim que chegam, eles são recebidos por guardas armados, algo incomum para um hospital, sugerindo desde já que o local guarda segredos obscuros. O hospital tem uma construção imponente e fria, e parece mais uma prisão do que um centro de reabilitação. E esse ambiente é opressivo e aumenta muito a tensão. O diretor da instituição, Dr. John Cowley, recebe eles dois e explica que Rachel havia sido internada após assassinar seus próprios filhos, mas vive uma realidade paralela, como se nada tivesse acontecido. Cowley demonstra certo controle e mistério, nunca revelando muito, o que deixa os detetives desconfiados de que pode estar acontecendo algo. Conforme Ted e Chuck iniciam a investigação, eles começam a entrevistar funcionários e pacientes, mas logo percebem que as respostas são vagas e confusas. É como se todos na ilha estivessem conspirando para esconder algo maior. Ted, já desconfiado por natureza, começa a notar inconsistência nos relatos e na forma como o hospital é administrado. Documentos são escondidos e acesso a certas coisas é restrito, aumentando a sensação de que há segredos sombrios sendo guardados. Ao longo dessa investigação, Ted revela a Chuck que o motivo pessoal por trás da sua presença em Shutter Island é que ele acredita que Andrew Ladies, o homem responsável pela morte da sua esposa Dolores, está escondido no hospital. Ted, ainda profundamente traumatizado pela perda de sua esposa, tem visões perturbadoras de Dolores em seus sonhos e flashbacks, o que começa a colocar sua estabilidade emocional em questão. Essas visões são carregadas de culpa e arrependimento, mostrando que Ted tem um conflito interno muito mais profundo do que aparenta. Enquanto a tensão aumenta na investigação, uma tempestade violenta atinge a ilha, cortando comunicações e isolando mais os detetives. E a partir desse ponto, o Ted começa a questionar a realidade ao seu redor. Ele suspeita que experimentos ilegais estão sendo realizados nos pacientes, e que o desaparecimento de Rachel Solano é apenas a ponta do iceberg. E o seu senso de paranoia cresce bastante, e ele passa a desconfiar até mesmo do seu parceiro. Com a tempestade tomando conta da ilha, Ted, Daniels e Chuck ficam cada vez mais isolados, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e o hospital de Ashcliffe parece cada vez mais claustrofóbico, com corredores apertados e guardas sempre vigilantes, como se estivessem observando cada movimento dos detetives. Mesmo assim, eles continuam sua investigação tentando juntar as peças do enigma do desaparecimento de Rachel. Ted começa a entrevistar mais pacientes, incluindo George Noyes, um interno que parece saber mais que todos os outros, e durante a entrevista, George adverte Ted que ele está sendo manipulado e que nada no hospital que parece ser. Essa conversa abala ainda mais a confiança de Ted, já que ele começa a desconfiar não só dos médicos, mas também da sua própria sanidade. Ao longo dessa fase, o filme vai revelando esses fragmentos de traumas profundos de Ted, e seus sonhos são cada vez mais vívidos, misturando memórias dolorosas da Segunda Guerra Mundial, onde ele serviu, com a perda trágica da sua esposa Dolores. E uma dessas visões, Ted se lembra de estar num campo de concentração de Dachau, onde viu horrores que assombram ele até os dias atuais. Esses pesadelos não apenas intensificam o sofrimento de Ted, mas também sugerem que ele está lidando com traumas muito maiores do que o caso de Rachel Solano. Enquanto isso, Ted encontra pistas que o levam a suspeitar de uma ala secreta no hospital, a misteriosa ala C, onde os pacientes mais perigosos são mantidos. Ele acredita que Andrew Ladies, o incendiário responsável pela morte da sua esposa, está escondido nessa ala. Desafiando as ordens dos médicos, ele decide explorar essa ala do hospital, e o que ele encontra lá só aumenta suas suspeitas.
O ambiente na ala C é desolador e inquietante, com pacientes em condições deploráveis, e a sensação de que os experimentos cruéis estão sendo realizados ali. Dentro dessa ala C, Ted finalmente encontra George Noyce, o paciente com o rosto desfigurado e uma atitude claramente perturbada. Noyce o reconhece imediatamente e o alerta de que ele está sendo enganado e manipulado por todos ao seu redor. Noyce diz a Ted que ele mesmo faz parte de um grande experimento psiquiátrico conduzido pelos médicos da ilha, e que toda a investigação foi armada para mantê-lo preso ali. Essa revelação desestabiliza ainda mais o Ted, plantando uma dúvida de que sua própria mente está sendo manipulada. Será que ele é apenas uma peça de um jogo maior? Após essa tensa conversa, Ted se depara com Rachel Solano, que estava escondida numa caverna fora do hospital. Ela afirma ser uma ex-médica da ilha que foi internada após descobrir experimentos ilegais com pacientes. Segundo Rachel, o hospital realiza procedimentos de controle mental e lavagem cerebral em seus internos, transformando eles em fantoches. E ela alerta Ted para fugir de lá, antes que ele se torne uma vítima também dessas práticas. Essas revelações intensificam a paranoia de Ted. Ele está convencido que o Dr. Cowley e os outros médicos são responsáveis por transformar a ilha em um ambiente de horrores. À medida que a trama avança, a linha da realidade e a ilusão se torna cada vez mais curva, tanto para Ted quanto para o público, como se a própria natureza conspirasse para mantê-lo preso. A cada passo, ele sente que está mais perto de descobrir a verdade sobre a Ilha do Medo, Andrew Leighton e o desaparecimento de Rachel Solano. No entanto, as peças desse quebra-cabeça começam a se misturar em uma trama de paranoia e dúvida. Após a conversa com a suposta Rachel Solano na caverna, Ted começa a se questionar se ele pode confiar em alguém, inclusive em Chuck, porque o comportamento do seu parceiro se torna cada vez mais suspeito, especialmente quando ele parece seguir ordens do hospital sem questionamentos. Quando Ted menciona a possibilidade de experimentos de controle mental e lavagem cerebral, Chuck tenta acalmá-lo, mas isso apenas aumenta a desconfiança de Ted. Desesperado para encontrar Andrew Leighton e expor a verdade, Ted decide confrontar o Dr. Cowley diretamente. Ele acusa o diretor de estar por trás de experimentos terríveis com pacientes, sugerindo que o hospital use uma ala C para torturar internos e transformar pessoas normais em pacientes insanos. Dr. Cowley, no entanto, mantém sua postura calma e racional, como se soubesse mais do que está revelando. Ele insinua que o verdadeiro problema pode estar na mente de Ted e não na ilha. Essa insinuação mexe profundamente com Ted e começa a se questionar se ele está realmente perdendo sua sanidade. A tensão atinge seu ápice quando Ted descobre que Chuck também desapareceu, e sentindo-se traído completamente sozinho, ele busca respostas. Ele segue os rastros até um farol na costa da ilha, que ele acredita ser o epicentro de todos os segredos. Para Ted, o farol é o lugar onde os experimentos mais sombrios estão acontecendo, e também onde Andrew Leighton pode estar. A travessia até o farol é perigosa, com Ted enfrentando condições extremas de vento e mar. O farol isolado representa o seu último fio de esperança para resolver o mistério e se libertar da ilha. Quando ele finalmente chega e encontra o Dr. Cowley esperando por ele sem armas e sem guardas, é como se ele soubesse que Ted viria. E dentro do farol ocorre o grande confronto. Dr. Cowley revela que toda sua investigação foi na verdade uma grande encenação e que Ted não é um detetive investigando um caso, mas sim o próprio paciente que ele está tentando buscar, no caso o Andrew Leighton. E a verdade é finalmente exposta de forma brutal. Segundo o Dr. Cowley, Ted, que agora é Andrew Leighton, foi internado após matar sua própria esposa Dolores, que afogou seus filhos em um acesso de loucura. E incapaz de lidar com a dor e a culpa, Ted criou uma nova identidade, a de um detetive heróico para escapar da realidade insuportável. Essa revelação devastadora coloca em dúvida tudo que Ted acreditava ser real, sua missão para descobrir a verdade sobre Rachel Solano e Andrew Leighton, que tudo isso na verdade era uma construção da sua mente para evitar enfrentar a verdadeira dor de seus traumas. E Chuck, que foi sempre seu parceiro leal, que na verdade era um psiquiatra do hospital Dr. Sheehan, que participava da encenação para tentar ajudá-lo a confrontar com a verdade. Ted, agora confuso e devastado, começa a lembrar de suas flashes da vida real. As memórias de sua esposa Dolores são misturadas com a horrível verdade de que ela matou os filhos dele e de que ele, em algum momento de fúria e desespero, matou ela para impedir que ela causasse mais danos. Essas lembranças são esmagadoras e colocam ele à beira de um colapso mental. Então, o Dr. Cowley explica que essa encenação foi a última tentativa do hospital de ajudar o Ted a se curar, sem o uso de ferramentas radicais, como a lobotomia, o que seria o próximo passo caso ele não aceitasse a realidade. Após a devastadora revelação do farol, Ted Daniels, ou melhor, Andrew Leighton, se vê diante da verdade que passou anos suprimindo. Sua mente havia criado uma narrativa fantasiosa de detetive para protegê-lo da dor insuportável de suas memórias reais. E logo após esse confronto, Andrew é levado de volta ao hospital de Ashcliff, onde fica claro que todos os eventos da trama, até então, haviam sido uma tentativa extrema dos médicos para que ele enfrentasse a verdade de uma vez por todas. E no dia seguinte, Andrew parece estar calmo e resignado. Então ele conversa com Chuck e parece ter aceitado a verdadeira identidade e a dolorosa realidade de seu passado. No entanto, algo muda. Andrew, com um olhar distante, começa a falar com Ted novamente, voltando à sua persona de detetive, mencionando que precisa sair da ilha e investigar, mostrando que essa regressão fez com que o tratamento não fosse eficaz. E o Dr. Sheehan troca um olhar significativo com o Dr. Cowley, e os médicos percebem que Andrew voltou ao seu estado anterior de negação, e que o experimento falhou, e Andrew está mais uma vez preso em sua fantasia, incapaz de viver com a dor da verdade. E nesse momento, a decisão final é tomada.
Andrew será submetido à lobotomia. Mas antes do procedimento, Andrew, com uma calmaria inesperada, diz uma frase enigmática para o Dr. Sheehan. O que é pior, viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Essa frase sugere que talvez Andrew esteja ciente da verdade, mas tenha escolhido conscientemente regredir para sua fantasia, preferindo a lobotomia ao enfrentar a realidade insuportável de sua culpa e sofrimento. E esse final coloca uma dúvida na mente do público. Será que Andrew realmente caiu na sua loucura ou ele escolheu isso? E essa ambiguidade do filme faz parte do brilhantismo do desfecho desse filme da Ilha do Medo, deixando espaço para diferentes interpretações. E a última cena mostra Andrew sendo escoltado pacificamente pelos guardas em direção à lobotomia, enquanto o Dr. Sheehan observa ele de longe em silêncio. O farol, que antes era o símbolo da verdade sombria, agora se torna o marco final de Andrew Lades, que escolheu de certa forma morrer como um homem bom, aceitando o destino de ser lobotomizado, ao invés de viver o fardo insuportável de suas memórias. Esse final reflexivo e sombrio da Ilha do Medo nos passa uma mensagem sobre trauma, culpa e a capacidade da mente humana de criar ilusões para proteger-se da dor. O filme nos deixa com uma pergunta: até que ponto vale a pena confrontar a verdade quando ela se torna insuportável? Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para notificações e até o próximo vídeo. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a